O Entenda Direito desta semana está muito especial. Neste domingo, dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Mas afinal, o que é esse Dia da Mulher? Como ele foi instituído? Quais são os direitos das mulheres? Para a gente entender um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos a advogada Daniela Fini, que é membro da Comissão Mulher Advogada da OAB. Daniela, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço o convite. Aqui estou representando a Comissão da Mulher Advogada da Subseção Gospé e viemos falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher e poder contribuir assim com o esclarecimento. Daniela, vamos começar então, né? Primeiramente, o que é esse Dia da Mulher? Como que nós chegamos a ter essa data especialmente para as mulheres? Foi uma caminhada longa. Na verdade, muitas vezes a gente pensa que ele foi devido a um fato de uma fábrica que houve um incêndio, onde as operadoras foram queimadas, trancadas pelos seus patrões ali devido à greve que elas estavam promovendo, e isso causou uma comoção. Obviamente que esse evento criou realmente vamos dizer assim, um avanço, né? Ele marcou, foi um fato que avançou nessa luta feminina em busca da conquista de direitos. Mas, na realidade, esse movimento já vem desde o final do século XIX e início do século XX, ele teve continuidade, que era a busca das mulheres por melhores condições de vida e de trabalho, porque eram submetidas a jornadas exaustivas de até 16 horas de trabalho, inclusive seus filhos juntamente, porque não havia naquela ocasião controle sobre isso, não havia creches que pudessem acolher as crianças, né? Então foram surgindo aí vários movimentos diante desse protagonismo feminino na busca desses direitos. E culminou em 1917 com uma grande revolução na Rússia de operárias, cerca de 90 mil, segundo os dados históricos, que se reuniram em protesto contra o czar pela participação na Rússia na guerra, que estava ocasionando muita fome, muitas situações degradantes para a mulher, dificuldades no sentido de trabalho. Então foi um movimento muito marcante, foi exatamente no dia 8 de março. Essa data foi proposta na Dinamarca em 1920 por uma ativista alemã que sugeriu que as mulheres tivessem um dia para se reunir e dar voz às suas reivindicações. E isso foi aprovado nessa Convenção Internacional das Mulheres Trabalhadoras na Dinamarca. Mas, na realidade, a ONU somente instituiu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher em 1975. E em 1979 foi realizada uma convenção para que fosse estabelecido regras de combate à discriminação das mulheres. E os países participantes se comprometiam a trabalhar, a desenvolver políticas para que isso fosse colocado em prática. E nessa convenção foram estabelecidos 12 direitos básicos das mulheres que ainda estão em vigor. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, em 1984, com ressalvas, e essas ressalvas foram retiradas em 1996. Daniela, então conta pra gente um pouquinho, né? Dentro dessas reivindicações estava a questão trabalhista, né? Como que está a questão trabalhista das mulheres hoje em dia, depois de anos após estes fatos ocorrerem? Então, a conquista dos direitos trabalhistas, na realidade também, ela foi longa. Então vamos dar um passeio também pelo Brasil, né? Que esse movimento feminino em busca dos seus direitos teve uma atuação mais determinante no início do século XX, em meio do movimento anarquista que imperava naquele momento. Era uma busca das mulheres de melhores condições de vida, de mais dignidade, melhores condições de trabalho. Em 1932 foi conquistado o direito ao voto com a Constituição promulgada por Getúlio Vargas. Já foi um primeiro direito que foi conquistado naquele momento. E, posteriormente, mas a gente teve, vamos dizer assim, um avanço somente com a Constituição de 1988, que consagrou a igualdade de gênero no Brasil. Para quem é, vamos dizer assim, mais jovem, parece normal
vamos dizer assim, já nasceu num outro contexto, mas foi uma conquista muito grande, porque foi nesse momento em que a mulher conquistou o direito de trabalhar sem permissão do marido, de gerenciar os seus próprios bens, de exercer o pátrio poder sobre os seus filhos. Então foi uma conquista muito grande que foi instituída na Constituição de 88. E também ali foram estabelecidos direitos trabalhistas voltados para a mulher, que estão em vigor até hoje e sempre em movimentação, melhora, né? Dentro desses direitos está o salário igual. Isso, vamos ver aqui, eu trouxe para elencar para nós aqui, para que a gente possa, não é inclusive a minha área, nós vamos apenas fazer um passeio para que possamos conhecer os direitos básicos da legislação trabalhista específicos à mulher, né? No caso aqui da mulher gestante, a empresa não tem, vamos começar assim no princípio, né? A mulher não tem obrigatoriedade de comprovar que não está grávida ou que tenha que fornecer um atestado ou um exame de que não está grávida para ser admitida. Essa é a primeira questão. Não é motivo para demissão estar grávida, ou seja, estar esperando um filho não é motivo para ser demitida. A licença obrigatória de maternidade é de 120 dias ou 4 meses, mas as empresas podem estender esse benefício por até 180 dias mediante incentivo fiscal, é uma opção, a licença obrigatória é de 120 dias. E essa licença maternidade, ela pode começar 28 dias antes do parto, é o período anterior. A garantia de emprego da mulher é até 5 meses após o parto. Então, cabe ressaltar que após esses 5 meses, a trabalhadora pode ser sim dispensada. Se ela comprovar que foi grávida, que foi demitida enquanto estava grávida, ela tem o direito à reintegração ao emprego ou à indenização equivalente ao período da gravidez e licença maternidade, né? Se houver também a ocorrência do aborto, a mulher, que não seja intencional, a mulher também tem o direito a um repouso remunerado de até 2 semanas, conforme a prescrição médica. Grávidas também têm direito à dispensa do trabalho, pelo menos por 6 consultas médicas ou exames complementares. É um direito da trabalhadora gestante. E também as mães têm o direito de fazer pausa para amamentar, no período da manhã ou da tarde. São 2 pausas de meia hora, uma no período da manhã, outra no período da tarde. O auxílio creche já é um benefício que precisa ser estabelecido por convenção, já precisa de uma delimitação melhor, conforme cada categoria, né? Mas ele também já está previsto, mas ainda precisa de ser verificada a convenção coletiva inerente à função de cada uma. E por fim, nós temos também, vale mencionar, a garantia da isonomia salarial ou equiparação salarial que existe prevista no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. Não é um direito específico da mulher, é a todos os trabalhadores, para homens, mulheres. E o que ele prevê? Que sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma empresa, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, de etnia, de nacionalidade ou de idade. Ou seja, para que isso valha, para que isso ocorra, o trabalho tem que ser exercido por profissionais que trabalhem na mesma empresa, na mesma função, para o mesmo empregador, e que seja feito com igual produtividade, ou seja, que haja uma produção equivalente e com a mesma perfeição técnica. Então essa isonomia já também é uma luta ainda, vamos dizer, constante, né? Não só em relação a direitos trabalhistas, mas também culturalmente, porque a mulher ainda tem uma percepção de renda bem menor pelo seu trabalho no mercado de uma forma global. A valorização do seu trabalho ainda é inferior à do homem, né? Sim, com certeza. E Daniela, o empregador que não cumprir estas leis, né, o que pode acontecer com ele? Bom, a mulher tem que, no caso, a trabalhadora tem sempre que procurar uma orientação jurídica, procurar um advogado, caso ela sinta que foi lesada nos seus direitos,
para que obtenha a informação condizente com a sua situação, com o caso em que ela está vivenciando, né? E, se for necessário, ela buscar a Justiça do Trabalho, postular uma reclamação trabalhista, onde vai ser analisado esse pedido e decidido quais são os direitos que realmente deixaram de ser cumpridos. Nós temos aqui em Guaxupé a Vara do Trabalho e também temos muitos advogados especializados, e o correto é que a pessoa peça essa orientação para saber se está realmente sendo atendido os requisitos. Certo. Com relação à aposentadoria, né? A mulher pode aposentar um pouco mais cedo que os homens, né? Mas com essas mudanças que estão acontecendo ultimamente, como que está a situação da aposentadoria da mulher? A aposentadoria, com a reforma da Previdência que foi estabelecida no final do ano de 2019, no mês 11, ocorreram mudanças significativas, mas calma. Aqueles que já tiverem implementado todas as condições até a data da entrada da nova lei em vigor, até o momento em que foram assim caracterizados todos esses direitos, não haverá nenhum prejuízo. Poderá ingressar normalmente com o seu pedido de aposentadoria, baseado nessa situação anterior. Os que, vamos dizer, passaram a contribuir a partir da promulgação dessa lei, que foi em novembro de 2019, eles terão que se submeter a essas novas regras. Então, houve uma diferenciação. A aposentadoria para a mulher, que antes, por idade, por exemplo, que era de 60 anos e rural de 55 e 15 anos, 180 meses de carência, agora passou a ser 62 anos e, no caso, teria que ter uma contribuição também condizente com o período. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda persiste, mas ela tem que ser analisada caso a caso. Por quê? Essas pessoas que já estavam contribuindo antes, que já estavam no regime da Previdência e que vão passar a contribuir, que vão ter direito daqui a pouco a implementar as condições para adquirir o direito à aposentadoria, elas têm uma regra de transição que vai ser aplicada. Então é importante que procuremos um advogado com atuação na área previdenciária e procuremos nos informar a respeito dessas novas regras e dessa regra de transição que se aplica aos trabalhadores que já estavam inscritos, para se programar, para que possa programar a sua aposentadoria, para que possa já ir reunindo a documentação necessária. Isso é muito importante para que possa garantir lá na frente o seu direito à aposentadoria. Então, houve mudanças significativas, mas aqueles que já tinham as condições, que já estavam, vamos dizer, em novembro com essas condições reunidas, mantêm os mesmos direitos. Os que já estavam contribuindo e que entram nesse período de transição, eles vão ter que se adequar a essas novas regras que passaram a vigorar. E os que passaram a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, eles terão que se sujeitar às novas regras que estão em vigor. Certo. Daniela, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no nosso estúdio gravar conosco com relação ao Dia da Mulher. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Não, eu gostaria apenas de deixar uma mensagem para todos nós de que a conquista dos direitos da mulher, não no viés, não estamos aqui falando no viés feminista ou não, é uma conquista do direito do ser, né, da pessoa, independente do gênero. Então, no caso da mulher, é a dignidade, a condição de vivenciar o cidadão, de ser cidadão e exercer a cidadania. Então, esses direitos, eles estão sempre em movimentação. E graças ao protagonismo das mulheres lá do passado, é que hoje eles estão implementados aqui, mas ainda estarão sempre em movimentação. E gostaria de finalizar com uma frase de uma escritora e filósofa francesa, falecida em 1986, em que ela traz uma fala muito interessante, que ela foi há décadas, mas que é muito atual para os nossos dias de hoje, né? Que a gente possa sempre estar refletindo sobre isso. Que ela escreveu dessa forma: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados.
esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante toda a sua vida. Muito obrigada, tá? Belas palavras, né, Daniela? Reflete exatamente o que nós passamos nos dias atuais. O Entenda Direito desta semana fica por aqui. Até a próxima edição e um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Brasil e daqui de Guaxupé.